Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 64 e 65, que dizem: Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Bom, queridos, apesar do longo e belo discurso de Jesus, da sua mensagem, veja só, queridos, o que nós temos lido é o próprio Deus pregando para nós. Não o que eu estou dizendo aqui, mas o que Jesus dizia ali em João capítulo 6, é o próprio Deus pregando. Vocês têm noção do que é isso? Em uma sinagoga de Cafarnaum, uma multidão estava ouvindo o próprio Deus pregar a elas. E apesar disso, não se converteram. Apesar disso, não creram. Então veja, queridos, não basta o pregador ter a mais bela mensagem, a mais eloquente, a mais coerente, a mais amorosa, a mais verdadeira. Se o coração da pessoa estiver determinado a seguir o seu próprio caminho. A pessoa tem um livre-arbítrio. Ela decide por si própria. Tanto é que ela vai responder diante de Deus por suas decisões. Então, alguns estão determinados a negar a Deus até o fim. Por mais que a mensagem seja maravilhosa, alguns não querem. Por que alguns não creem? Jesus comenta sobre isso em alguns trechos. Em João 5,42, por exemplo, ele diz: Eu bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então, algumas pessoas não querem seguir a Deus porque não querem viver no amor. Porque o amor, queridos, é algo duro de ser seguido. Algumas pessoas preferem viver no egoísmo do que ir servir a outros, do que se doar para outros. É mais fácil, na nossa natureza egocêntrica, mesquinha, viver em função de nós mesmos. Então, algumas pessoas não querem simplesmente dar razão ao amor e seguir o amor. Então, quando Deus propõe o amor, elas se voltam e falam: não, isso não é para mim, né? Isso aí dá trabalho demais, deixa eu viver aqui a minha vida. E o outro ponto, porque não creem, porque alguns não querem Deus, não têm interesse em Deus, como nós vemos aqui. Eles se recusaram a dar ouvidos ao próprio Deus que lhes pregava. Em João 6,36, por exemplo, Jesus diz: Embora me tenhais visto, não credes em mim. Então veja, apesar deles estarem vendo com seus próprios olhos Deus diante deles, eles não creram. Então eu já comentei isso aqui. Algumas pessoas, alguns céticos, alguns ateus cobram, né? Olha, se Deus aparecer aqui, por que ele não aparece? Né? Ele deveria aparecer aqui, porque aí todos nós creríamos. Não, não creriam. Quem não quer crer, não crerá. Tanto é que Deus veio, se mostrou, realizou milagres estrondosos, absolutamente espetaculares, e ainda assim não creram. Por quê? Porque não querem crer. Em João 12, o texto nos diz que, embora Jesus tivesse feito tantos sinais diante deles, ainda assim não creram nele. Então não adianta, Deus pode aparecer, pode realizar os milagres, pode fazer coisas fora dessa ordem de coisas, e ainda assim as pessoas não vão crer. E o terceiro problema, porque as pessoas não querem crer, é porque não querem a verdade. Em João 8, Jesus diz: Porque eu digo a verdade, não me creem. Algumas pessoas não querem a verdade, querem seguir o engano da vida delas. Então, veja, queridos, essa é uma decisão da pessoa e precisa ser respeitada. O próprio Deus, o próprio Jesus respeita a decisão da pessoa. E nós temos que ter essa compreensão, não desistir da pessoa,
mas não oprimi-la, não atacá-la, não ofendê-la porque ela não quer. Não, você está vendo aqui nesse texto Jesus ofender as pessoas, humilhar as pessoas, chamá-las disso ou daquilo? Não. É uma decisão, é uma escolha delas. E é uma escolha que deve ser respeitada. E que a gente ore, que a gente interceda, que a gente dê oportunidade para a pessoa no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, seja quando for, talvez ela se volte para essa verdade. Agora, se você ataca a pessoa, se você oprime a pessoa, se você acusa disso ou daquilo, ela vai se fechar muito mais do que já estava. Então, deixe sempre uma porta aberta. Deixe o caminho aberto para a pessoa voltar. Se a pessoa for para um caminho mau, deixe a porta aberta. Isso os pais devem fazer também. Se ocorrer de algum filho ir para um caminho ruim e mau, não expulse, não ofenda, não humilhe, não. Fala, meu filho, esse caminho que você está seguindo não é bom. E o seu pai e a sua mãe estão aqui. Qualquer momento que você queira voltar, venha e você vai ter todo o apoio. Não feche as portas, queridos, para ninguém. Jesus não fechou. Ele mesmo diz que todo que vem a ele, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não, ele está pronto para receber todos de braços abertos. Então, aprendamos com Jesus. Aqueles que não querem, queridos, respeite, abençoe, ore pela pessoa e nada de ter um comportamento agressivo, em hipótese nenhuma. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina: rejeite as questões tolas e desnecessárias, sabendo que elas só geram contendas, brigas, discussões. Ao servo do Senhor, se você é um servo do Senhor, preste atenção. Ao servo do Senhor não convém contender. Não convém contender, ponto. Não convém. Mas sim ser brando para com todos. Veja, queridos, prestem atenção. Isso é as Escrituras que estão dizendo. É o apóstolo Paulo, não sou eu. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos. É isso que você vê por aí? Bom, isso aqui é o que a palavra nos ensina. E é assim que Jesus se portava sempre. Ser brando para com todos. Seja apto para ensinar, paciente. Seja paciente com aquele que não quer, com uma pessoa que se afasta, com uma pessoa até que te ataca. Seja paciente. Corrija com mansidão os que resistem. Com mansidão, ajude aquela pessoa, tenha misericórdia dela, tenha compaixão dela, tenha paciência, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, nós vimos aqui, não convém contender, brigar, gritar, ofender, em hipótese nenhuma. Você tem que ser brando com todos, pronto para ensinar, paciente e corrigindo com mansidão. Esse é o seu comportamento. A Bíblia nos diz que Jesus não erguia sua voz nas praças, nem contendia com ninguém. Não, nunca. Ele fez, sim, uma ação mais enérgica no templo, mas ali era uma ação de um rabino. Um rabino tinha essa autorização de agir de forma teatral para passar uma mensagem. Temos diversos exemplos disso no Antigo Testamento, quando um profeta, quando um rabino agia de uma forma teatral para passar uma mensagem. Foi o que Jesus fez no templo 2 vezes. Então não é que Jesus estava ali batendo nas pessoas, chicoteando as pessoas. Não, ali era uma ação rabínica, de ensino. Aprenda isso. Jesus, ele não estava ali atacando nem espancando ninguém. Foi uma ação de jogar mesas e mostrar a seriedade do que eles estavam fazendo. Havia desonestidade, havia corrupção e havia exploração da fé. E a isso Jesus mostrou que era muito grave o que estavam fazendo. Então não brigue, não contende com ninguém. E lembrando que Jesus só foi mais um pouco incisivo contra quem? Os religiosos.
Agora, com o pecador, com o fraco, com o esmagado, com aquele que estava oprimido, ele agia com todo carinho, toda atenção, não sendo conivente com o mal, mas procurando dar chance para a pessoa se levantar e viver uma nova vida. Então, queridos, tenha esse aprendizado. Respeite a decisão das pessoas, porque respeitando a decisão delas, elas vão também respeitar a sua fé e vão um dia lembrar de você com carinho, lembrar da mensagem que você propagou com carinho. E vai repensar, talvez, numa situação difícil ou num vazio existencial, vai lembrar, poxa, aquela pessoa, aquele dia, ela falou daquele tal de Jesus de uma maneira tranquila, de uma maneira tão boa, quem sabe eu agora possa me voltar, possa buscar um pouco mais. Se você for como Jesus, haverá uma esperança. Então, não contende, seja paciente, seja manso, seja tranquilo com as pessoas. Demonstre o amor que você prega, demonstre o Jesus que você prega, demonstre a paz que você prega, demonstre a misericórdia, a graça, a humildade, a servidão, tudo isso que nós pregamos tem que ser demonstrado. Ações, queridos, falam muito mais do que palavras. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.